Abrem as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Enquanto os irmãos vão abrindo para me acompanhar na leitura e no nosso estudo desta noite, um instantinho. Irmãos já devem ter encontrado. Hoje à noite estava programado o pastor Marcos pregar, mas ele acabou ficando um pouco doente e não pôde estar conosco. Então, que a igreja também esteja orando, intercedendo pela saúde dele, para que ele possa se recuperar logo, para poder voltar às suas atividades laborais e atividades também aqui na nossa igreja. Vou tomar a liberdade de orar novamente, para que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo, dar continuidade ao estudo da palavra. Oremos. Senhor, neste momento eu peço da Tua misericórdia, peço da Tua graça, peço da Tua iluminação, para que eu possa compartilhar com meus irmãos aquilo que o Senhor colocou primeiramente no meu coração, aquilo que o Senhor primeiramente falou ao meu coração, Pai. Te agradeço mais uma vez por ter nos dado essa oportunidade de juntos estarmos como igreja, cultuando e celebrando o Teu santo nome. Ajuda-nos, dá-nos do Teu entendimento nessa noite, para que possamos juntos aprender da Tua palavra e tirar lições preciosas dela para o nosso dia a dia, para a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler o texto de Tiago. Primeiramente, eu vou pedir desculpa também aos meus irmãos que fazem o curso de teologia comigo, porque essa mensagem que eu vou pregar hoje à noite foi a mensagem que eu preguei na nossa última matéria. Então, por favor, não dê spoilers aos nossos irmãos, tá? Não contem o final. E ainda mais o pastor Messias nos orientou dizendo que uma boa pregação só vai ficar boa mesmo depois que a gente pregar 15 vezes. Então, essa é a segunda, falta ainda 13, né? Para o negócio ficar bom. Mas vamos lá, uma hora vai chegar no nível. Mas me acompanhe, por favor. Vamos lá. Tiago, capítulo 1, verso 22 ao verso 25. O apóstolo Tiago diz bem assim: Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Meus irmãos, a carta de Tiago, segundo os estudiosos, é a primeira carta escrita do Novo Testamento. É um dos primeiros livros que compõem o Novo Testamento. Ele foi escrito ali por volta do ano 40 depois de Cristo. Então é provável que ela seja a primeira carta. Se você já teve a oportunidade de ler a carta de Tiago, você vai perceber que a carta não tem um tema único. Ela fala de diversas coisas, ela fala de diversos temas. Nesse primeiro capítulo mesmo que nós estamos lendo, o apóstolo Tiago, até o 22º versículo, onde nós começamos a nossa leitura, já falou de pelo menos dois ou três temas. Já falou de tribulação, já falou de perseverança, já falou do valor da tribulação. Depois ele já falou um pouco sobre obras, também já falou um pouco vai falar um pouco sobre o controle da língua logo na sequência. Então, a carta de Tiago, ela é muito semelhante aos livros sapiensais do Velho Testamento. Ele fala de diversos assuntos, traz diversas mensagens, diversos temas são abordados pelo autor, pelo apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago também, mais uma informação para você, este Tiago é o Tiago, irmão de Jesus, tá? Meio irmão de Jesus, que muito provavelmente se converteu
logo após a ressurreição de Cristo. Logo após ali no momento da morte e ressurreição de Cristo, é que ele se converte, porque até então, durante o período em que Cristo exerceu o seu ministério na terra aqui, não há notícias de que Tiago fizesse parte dos seus discípulos. O Tiago que é citado é o outro Tiago, esse morre logo no início da era da igreja ali, é o primeiro dos mártires, é o primeiro dos apóstolos a morrer pela espada, é o primeiro dos mártires. Então, o apóstolo Tiago está escrevendo, o irmão de Cristo está escrevendo para uma congregação formada ainda basicamente por judeus. Ainda não haviam muitos gentios envolvidos com o evangelho, então basicamente o público para quem ele escreve é um público judeu que se converteu a Cristo. E esse público está acostumado com a aplicação da lei, está acostumado com a discussão da lei. E é por isso que Tiago, então, se detém a este ponto que nós vamos trabalhar hoje, porque ele quer tratar do assunto de que não adianta você apenas ouvir e não praticar. E são essas algumas lições que nós vamos tirar do texto de hoje. A gente sabe que a prática leva à perfeição. Por consequência, a não prática leva à imperfeição. Então, algumas informações estão bem claras nesse texto para nos orientar a sair de uma condição de mero ouvinte a uma condição de ouvinte praticante. Porque o texto nos alerta sobre penalidades ou situações negativas para aquelas pessoas que apenas ouvem a mensagem e não a colocam em prática. Acompanhe comigo. No verso 22, nós podemos tirar a primeira lição. A primeira lição que nós podemos tirar é: aquele que ouve e não pratica a palavra, aquele que ouve e não pratica a palavra, mente para si mesmo. O verso 22 diz bem assim: sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Vou ler mais uma vez. Sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Em outras palavras, o que o autor está dizendo para a gente é que quem ouve a mensagem, quem ouve a palavra e não a coloca em prática, não engana ninguém. Tá? Você não engana o pastor, você não engana o seu líder de comunhão, você não engana o seu professor de EBD, você não engana os membros da igreja, você engana só você. Você é o principal prejudicado por esse tipo de comportamento. As outras pessoas até podem até acreditar que você é um praticante da palavra, podem até ser enganadas de certa forma, mas o engano que essas pessoas sofrem não gera nenhuma consequência drástica. A consequência drástica é só para você que ouve e não coloca em prática. Tá? E é engraçado porque o autor, o apóstolo Tiago, ao que tudo indica, quando você vai lendo a carta de Tiago, e quem está acompanhando as pregações do pastor Messias no livro de Atos, vai perceber que quando houve o concílio de Jerusalém, o apóstolo que dá a palavra final sobre a discussão em relação à aplicação da lei mosaica ou não para os novos convertidos, a questão da circuncisão e das demais regras, quem dá a palavra final é Tiago. Então, muito provavelmente, Tiago, esse mesmo autor da carta aqui, era um exímio entendedor da lei judaica. Ele entendia e praticava a lei e conhecia a lei até mais do que alguns dos outros apóstolos. E esse mesmo Tiago sabe que um dos 10 mandamentos é bem claro no que diz a mentira. Diz que você não deve dar falso testemunho a ninguém. Mas ele não se preocupa com isso. Neste momento, quando ele está trabalhando essa questão, ele passa essa informação para a gente, ele parece não estar preocupado com isso, ele parece estar preocupado com você, o ouvinte que simplesmente ouve e não coloca em prática, porque você está enganando a você mesmo. Quem engana a si mesmo vive num universo que só ele conhece, vive numa ciranda de informações que só ele conhece. Ele vive dentro de um universo que ele mesmo cria
e aquela enganação que ele vai criando, que ele vai montando, que ele vai dando forma, vai envolvendo ele a tal ponto que vai chegar um momento em que ele não vai mais saber se é verdade ou se é mentira. E a preocupação de Tiago é essa, é a preocupação com aquele que vem sistematicamente à igreja, domingo após domingo, quarta após quarta, sábado após sábado, evento após evento, ouve e nunca coloca em prática. A preocupação do apóstolo é com você que frequenta a igreja todas as vezes, todos os eventos, ouve a palavra o tempo todo e a palavra não é posta em prática na sua vida. A preocupação dele é porque você está se enganando. A preocupação dele é nos alertar para que nós não vivamos esse universo achando que a gente está agradando a Deus, quando na verdade nós não estamos agradando a Deus. A preocupação do apóstolo é tirar você desse universo encantado que você criou, achando que o fato de você vir à igreja, ouvir o pastor, anotar todas as coisas que aparecem no slide, anotar todas as coisas no canhoto, depois ir lá no grupo de comunhão, debater com as pessoas, e só no campo do intelecto, da conversa, do ouvir, e aquilo nunca é internalizado no seu coração, aquilo nunca é internalizado na sua vida, aquilo nunca traz transformação à sua vida. Esse tipo de pessoa vive o pior dos enganos. Vive o pior dos enganos. Por quê? Porque vai chegar um momento em que ela vai se apresentar diante do justo juiz, e na presença do justo juiz, ela vai ouvir um retumbante, um sonoro, não vos conheço. Pense só, quantas pessoas passam a vida inteira na igreja, frequentam todos os eventos, participam de todas as coisas, mas são meros ouvintes da palavra. Vão chegar na presença do justo juiz, no dia da volta de Cristo, crentes felizes, vou para o céu e vai ouvir de Cristo, não vos conheço. Não vos conheço, não sei quem é você. Se você está com a sua Bíblia aí, aberta em Tiago, dê um pulinho no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Cristo, antecedendo essas coisas, já havia alertado os apóstolos, os discípulos e as pessoas que ouviam a sua mensagem sobre esta situação, daqueles que ouvem, não colocam em prática, e qual é a consequência para essas pessoas. Tiago, provavelmente, quando se converte, é inserido nesse contexto, aprende essas informações com os demais apóstolos, e então traz essa lição para a gente. Ele provavelmente aprendeu esta informação que nós vamos ler agora, de alguns dos apóstolos, e colocou isso na sua orientação aos membros da igreja que estava reunida em Jerusalém naquele momento. Então, João, lá na carta de João, Cristo diz bem assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Você vai perceber, se você continuar a leitura ainda nesse bloco de versos aí, você vai perceber que Cristo continua falando e diz e fala do evento final em que muitos se apresentarão lá dizendo: Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas, em teu nome nós não curamos, nós não professamos o teu nome, eu não cantei no louvor, eu não fui professor de EBD, eu não fiz tantas coisas na igreja. E de repente você vai ouvir um retumbante não da boca do Cordeiro entronizado: não te conheço. Por quê? Porque você foi um mero ouvinte da palavra, um mero espectador, alguém que simplesmente veio à igreja, sentou, ouviu e saiu. Preste atenção no alerta. Preste atenção no alerta. A palavra está sendo explanada, está sendo exposta para você. Você está sendo alertado nesse momento. Não seja um mero praticante. Você não está enganando a ninguém. Você pode até achar que engana alguém. Pode até achar que engana a si mesmo. Mas Deus você não engana. Deus você não engana. E Ele, com certeza, se você
você passar a sua vida inteira como um mero ouvinte da palavra, você ouvirá da boca do Cordeiro entronizado: não te conheço. E a consequência de ouvir da boca de Cristo, do Cordeiro entronizado, do Rei dos Reis, que ele não te conhece, a consequência é só uma: perdição eterna. A palavra não quer isso para você. Cristo não quer isso para você. Nós não queremos isso para você, não queremos para ninguém. Por isso a palavra nos alerta. Por isso o apóstolo nos alerta. Por isso ele nos avisa: sedes praticantes e não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos. Segunda lição que nós podemos tirar desse conjunto curto de versos da carta de Tiago é que aquele que ouve e pratica a palavra não se esquece jamais do que ouviu, porque pôs em prática. Então, aquele que ouve e pratica a palavra não se esquece jamais. Nos versos 23 e 24, o apóstolo, talvez já dando algumas orientações para os futuros pregadores, ensinou uma verdade e trouxe uma aplicação dessa verdade, fez uma ilustração dessa verdade, né? Os meus irmãos que nos acompanharam no estudo lá de homilética, no nosso seminário, aprenderam que para cada verdade que a gente ensina numa pregação, o ideal é que você traga uma ilustração, que você traga uma aplicação disso para que as pessoas possam compreender. Então, Tiago, já antecedendo essa regra homilética, ensina-nos uma verdade e faz uma aplicação, faz uma ilustração logo na sequência. A ilustração que ele traz para a gente é a seguinte: pois se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Vou ler novamente. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Prestem atenção aqui, vamos tentar entender. O espelho que Tiago nos traz, a ilustração que ele traz para a gente, e uma lição preciosa pode ser tirada daqui, é que o espelho que Tiago fala não é o espelho que nós conhecemos hoje, tá? Não é esse espelho límpido, claro, que a gente enxerga tudo logo na primeira olhada. Você olha no espelho e já consegue enxergar todas as informações. O espelho que Tiago está falando é uma superfície de metal, polida ao máximo, para que haja algum reflexo. Então, quem vai utilizar aquele espelho para tentar enxergar alguma coisa, precisa olhar um pouco, olhar daqui a pouco de novo, olhar numa outra posição, a luz precisa bater para que ele possa ter algum tipo de reflexo. Então, não era um espelho como os nossos. Talvez seja semelhante a quando você pega o seu celular com a tela desligada e tenta usar ele como espelho, aí você vira para lá, você vira para cá, sempre tentando achar um ângulo em que a luz bata e que você consiga ter algum reflexo. É semelhante a isso, tá? A ilustração que Tiago nos traz é semelhante a isso. E o que isso nos traz de lição? O espelho que Tiago está falando, lembre-se que ele está aqui tratando de quem? De quem ouve a palavra e não pratica a palavra. Ou de quem ouve a palavra e pratica a palavra. Esse espelho que Tiago está falando pode muito bem ser aplicado à Bíblia. A Bíblia é esse espelho. A palavra de Deus é esse espelho. É esse espelho que nos mostra quem nós somos. É esse espelho que nos apresenta a nossa imagem. É esse espelho que nós olhamos para ele e enxergamos quem nós realmente somos. Só que esse espelho, semelhante ao espelho de Tiago, não é um espelho que você olha e de imediato você enxerga. Você precisa olhar uma vez, você precisa olhar duas vezes, você precisa olhar um pouco mais, você precisa continuar olhando, até que você consiga enxergar a realidade da sua imagem. A Bíblia trabalha assim com a gente. Quanto mais você lê, quanto mais você pratica, quanto mais você mergulha no texto bíblico, mais você vai se conhecer. Mais você vai conhecer quem você realmente é. Mais da imagem real de quem você realmente é, você vai enxergar. Você vai, aos poucos, perceber que você não é aquela pessoa boazinha, bonitinha, perfeitinha que você imaginava. Cada vez que você mergulha no texto bíblico,
esse espelho vai se tornando cada vez mais, vai te apresentando cada vez mais a sua imagem, e você vai enxergando quem você realmente é, vai enxergando a sua condição de pecador, vai enxergando a sua condição de alguém que está afrontando a santidade de Deus, e você vai cada vez percebendo mais os defeitos que existem em você, porque a Bíblia vai nos alertando sobre isso, ela vai evidenciando esses erros. E assim como alguém, na situação em que o apóstolo nos traz, que olha de relance para o espelho, se você vir aqui e apenas olhar de relance para a palavra, você vai ver um pouquinho da sua imagem, mas logo você vai se esquecer. Você vai ver um relance da sua imagem, talvez agrade, talvez não agrade, e você logo vai se esquecer. Mas se você se debruçar sobre o texto bíblico, se você se debruçar sobre a palavra, colocar ela em prática, se isso se internalizar na sua vida, se isso se tornar realidade no seu dia a dia, você vai perceber que a palavra mostra quem realmente você é. A palavra apresenta a sua condição de pecador, a sua condição de necessitado da graça de Deus, a sua condição de impotente de fazer qualquer coisa para merecer a glória, a graça de Deus derramada sobre a sua vida. Mas essa palavra também mostra para você, à medida que você se debruça sobre ela, a imagem que Deus realmente deseja para você. A imagem de Cristo Jesus, a imagem do seu Filho unigênito, que é o plano de Deus para mim e para a sua vida. Já falei outra vez aqui, volto a repetir, Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados para o seu propósito. Se você lê o texto com calma, lê o texto englobando a leitura dos versos 26, 27, 28 e 29, você vai perceber que o entendimento que o apóstolo nos traz é que todas as coisas cooperam para que você se torne imagem e semelhança de Cristo. Todas as coisas cooperam na sua vida para que você se torne a imagem de Cristo, porque Cristo é o ser humano ideal. A nossa humanidade não é medida pelo aquilo que nós conhecemos da humanidade. A nossa humanidade deve ser medida por Cristo, porque Cristo é o ser humano que Deus idealizou. Nós somos uma imagem corrompida disso pelo pecado. É pelo amor que Deus tem a essa imagem corrompida, Ele envia o seu Filho para nos resgatar. É que Ele envia o seu Filho para nos revelar como se tornar aquilo que Deus deseja, como nos amoldar à imagem de Cristo. Então, a Bíblia é esse espelho que você olha e cada vez você enxerga mais, você vai enxergando mais detalhes da sua verdadeira identidade, você vai enxergando os seus defeitos, vai enxergando os seus problemas, mas você também vai enxergando a imagem de Cristo e vai vendo que, à medida que os seus defeitos vão sendo corrigidos pela graça e a operação do Espírito Santo na sua vida, você vai se amoldando a essa imagem de Cristo. E quando Ele voltar e nos levar e sairmos dessa situação de corpo corrompível e passarmos para a situação de corpo incorrompível, livres do pecado, nós então seremos iguais a Cristo. Nós então teremos a imagem perfeita, a imagem restaurada, a imagem de acordo com a vontade de Deus. Então, meu irmão, o apóstolo continua nos alertando. Sedes praticantes, não somente ouvintes, enganando-os a vós mesmos, porque aquele que ouve a palavra e não é praticante é semelhante a alguém que olha no espelho, contempla a sua face, vai embora e logo se esquece. Por isso é que nós precisamos praticar a palavra, por isso é que nós precisamos pôr em prática, porque é só colocando em prática a mensagem do Evangelho é que nós enxergaremos a nossa realidade e não nos esqueceremos dela. Não nos esqueceremos da nossa verdadeira imagem, porque a Bíblia estará sempre ali para nos alertar. Toda vez que você achar que é bom, toda vez que você achar que merece alguma coisa, você vai perceber que o que você merece é o castigo de Deus pela sua condição pecadora, mas pela graça dele, pelo amor incondicional dele, derramado sobre as nossas vidas em Cristo Jesus no Calvário,
nós temos condição de sair dessa situação de imagem deturpada e seguirmos em direção a uma imagem perfeita, limpa, amoldada à imagem de Cristo. Então, meus irmãos, mensagem do apóstolo para nós: não fuja do espelho. Não fuja do espelho. Encare o espelho. Olhe para o espelho. Permita-se enxergar a realidade da sua vida no espelho, na palavra de Deus. Mas o apóstolo continua, trazendo mais algumas orientações para a gente. O terceiro ponto, no verso 25, ele nos ensina que aquele que ouve a palavra, terceiro ponto, aquele que ouve a palavra e pratica é abençoado no que faz. Aquele que ouve a palavra e pratica é abençoado no que faz. No verso 25, está escrito bem assim: entretanto, aquele que atenta bem para a palavra perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Vou ler mais uma vez. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será abençoado no que fizer. Analisando o texto, a gente pode... surge uma primeira dúvida aqui, uma primeira questão. O que será que o apóstolo está querendo dizer para a gente com será abençoado no que fizer? Nós vivemos um momento no Evangelho, ou melhor, nós não vivemos um momento agora. Esse momento já existe há muito tempo, desde o início da história da igreja. Sempre houve esse tipo de discurso, mas talvez no nosso momento evangélico nacional brasileiro, isso esteja mais aflorado, né? A ideia de que se você fizer determinadas coisas, se você entregar o dízimo, se você apoiar determinado trabalho, se você vier à igreja, se você fizer uma série de tarefas, você então será abençoado por Deus. Você receberá algum tipo de bênção especial. E muitas vezes esse conceito traz para a gente uma ideia errônea de que a bênção de Deus é derramada sobre as nossas vidas pelo que a gente faz, pelo merecimento do que a gente faz. E a gente sabe que o contexto bíblico não é esse. E nem pode ser o contexto que o apóstolo está tentando nos apresentar, porque se você der um pulo alguns versos para trás, no capítulo 1 ainda, no verso 2, o apóstolo está dizendo bem assim: meus irmãos, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. Algumas versões vão traduzir até assim, o fato de cairdes em diversas tentações. Algumas versões vão trazer essa tradução. Então percebam que o apóstolo não está considerando que bênção é ausência de problema na sua vida. O apóstolo não pode estar considerando que bênção é ter uma vida mansa, é ter uma vida protegida, é ter uma vida onde não há problemas no seu casamento, onde não há problemas financeiros, onde não há problemas no trabalho, onde não há problemas no seu negócio, onde não há problemas na sua família. Não é isso que o apóstolo está trazendo para a gente. Quando ele fala que aquele que pratica a palavra, aquele que coloca em prática a palavra, será abençoado, ele tem que estar falando de outra coisa. Ele tem que estar falando de outra coisa para que ele seja coerente com o que ele já falou anteriormente. Porque ele já deixou bem claro que os irmãos, para quem ele está escrevendo aquela carta, e ele escreve para diversos irmãos espalhados por diversos lugares, tanto que no início você vai ver que ele escreve as 12 tribos espalhadas por vários locais. Quando ele escreve, logo no início ele já diz: olha, fiquem felizes se vocês estiverem passando por tribulação. Fiquem felizes e provavelmente, muito provavelmente, é certeza quase que absoluta que 100% desses irmãos estavam passando por tribulações. Mergulhem no texto e parem para analisar. Jesus Cristo
tinha morrido há alguns anos. O livro é escrito por volta ali do ano 40. Cristo morre no ano 33, 36, dependendo aí da contagem, né, do acerto da contagem do calendário gregoriano. Então, Cristo tinha morrido ali cerca de 8, 10, talvez 12 anos no máximo. A perseguição estava inflamada contra os cristãos. Os cristãos estavam dando trabalho, não só para os judeus, mas dando trabalho também para o Império Romano. Já havia perseguição à igreja. Os judeus estavam se encarregando de tentar sufocar aquela facção que estava surgindo. Então esses irmãos estavam passando por tribulação. E eles recebem uma carta do irmão de Cristo dizendo: sejam felizes, porque vocês estão passando por tribulação. Ele completa a mensagem, ele diz: porque a tribulação produz perseverança. E aí ele continua completando a informação, dando por que ele está dizendo que é importante passar por tribulação. Então, para o apóstolo Tiago, uma vida abençoada não é uma vida sem tribulação. Uma vida abençoada não é uma vida sem tribulação. Mas então, o que é uma vida abençoada para o apóstolo Tiago? Algumas versões vão traduzir ao invés de dizer abençoado em tudo que faz, vai dizer que é bem-aventurado. Vai dizer, o texto vai dizer que entretanto, aquele que atenta bem à lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será bem-aventurado no que fizer. Bem-aventurado, a tradução mais fácil e mais comum, é feliz. É feliz. Mas essa felicidade não é uma felicidade baseada em circunstâncias. Não é uma felicidade baseada em momento. Não é um estado de espírito emocional ou como nós sentimos quando a gente ganha um presente, ou quando acontece alguma coisa boa com a gente, quando tem alguma situação alegre nas nossas vidas. Não é esse tipo de felicidade, até porque se você for lá em Mateus 5, lá nas bem-aventuranças, quando Cristo começa a descrever as bem-aventuranças, você vai perceber que não faz sentido. Se for esse tipo de felicidade, não faz sentido, porque Cristo estaria nos convocando para sermos esquizofrênicos, sermos loucos. Alguém está me batendo, eu estou feliz. Alguém está me perseguindo, eu estou feliz. Não é esse tipo de felicidade que é uma bem-aventurança. O que é uma bem-aventurança? A bem-aventurança é uma felicidade baseada na sua consciência plena, na sua certeza de que Deus está aprovando o que você está fazendo. A bem-aventurança é uma felicidade baseada na certeza de que Deus aprova o que você está fazendo. Deus aprova o que está acontecendo na sua vida. Deus aprova o seu comportamento. Por isso é que você pode se dizer bem-aventurado, feliz, porque você tem a aprovação de Deus. Você tem o conforto, a consciência e a certeza de que Deus está feliz com o que você está fazendo. Deus está feliz com você. Isso é uma bem-aventurança. Isso é uma bem-aventurança e é essa bem-aventurança que o apóstolo está nos trazendo. Ele vem e diz: aquele que ouve a mensagem, coloca em prática, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante zeloso, será bem-aventurado no que fizer. Terá a sensação de que Deus se agrada de tudo quanto você fizer. Por quê? Porque você está detido na palavra, você está fazendo de acordo com a palavra, você está seguindo a vontade do emissor da palavra. Você está fazendo aquilo que o autor da palavra trouxe para você. Então, se você estiver praticando a palavra, praticando aquilo que a palavra de Deus traz para você, Deus se alegrará com você. Essa é a maior bênção que a gente pode desejar nas nossas vidas. É a alegria de Deus para conosco. É a reconciliação do pai com o filho perdido. É Deus olhar para você, pecador, justificado em Cristo, e se alegrar em você. Se alegrar com você porque você está praticando a palavra. Porque você está colocando em prática aquilo que Ele trouxe para você, aquilo que Ele
aquilo que Ele enviou, a mensagem que Ele revelou a você. Esta é a melhor e a maior bênção que a gente pode imaginar, que a gente pode desejar. Porque se você tem a graça de Deus, se você tem a alegria de Deus na sua vida, pode faltar carro, pode faltar emprego, pode faltar família, pode faltar comida, pode faltar o que for. Você tem certeza que o Senhor está com você. Você tem a confiança de que o provedor de todas as coisas, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o soberano sobre todas as coisas, está com você. Isso é bem-aventurança. Isso é bênção. Isso é alegria. Carro do ano passa. Emprego novo se perde. Fortuna se acaba. Isso é passageiro. A bênção perene e eterna é a graça de Deus sobre as nossas vidas. Essa não se acaba. O mundo vai passar. As coisas vão se destruir, vão se fazer de novo. Novos céus e nova terra serão feitos. E o que vai permanecer é a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Isso é o que importa para nós, e é isso que o apóstolo está preocupado. É por isso que ele escreve, diz, olha, pratica a palavra, coloque em prática, não ignora o que está escrito aqui, não ignora o que você ouve, não ignora o que a mensagem que você está recebendo, porque se você ignorar isso, você está enganando a você mesmo. Agora, se você não ignorar e colocar em prática, Deus vai se agradar de você. A alegria de Deus vai ser derramada sobre a sua vida. Deus vai se agradar de você. E ao invés de você lá no diante do Cordeiro entronizado, no julgamento final, ouvir um retumbante não te conheço, você ouvirá um servo bom e fiel. Vem para o gozo do teu Pai, vem. Isso que é a grande bênção que a gente pode desejar para as nossas vidas. É chegar na presença do Altíssimo e ouvir dele, vinde benditos do meu Pai. Venham para o gozo eterno. Venham para as moradas que eu preparei. Vem por quê? Porque você praticou aquilo que eu deixei para você. Porque você não foi um mero ouvinte, porque você não ignorou, porque a mensagem te foi apresentada e você recebeu a mensagem. Você colocou em prática, você não ignorou, você não foi um mero ouvinte, você não foi alguém que passou o tempo todo se enganando, achando que era crente quando na verdade você não era, achando que tinha conhecido a mensagem do Evangelho quando na verdade você não conheceu. Porque aquele que conhece a mensagem do Evangelho, e aí eu vou lembrar só mais uma parábola, quando Cristo está falando do reino dos céus, ele diz que ele faz várias comparações, mas uma das comparações, em todas as comparações, melhor dizendo, em todas as comparações que ele faz, ele deixa bem claro que o reino dos céus é algo extremamente precioso. A mensagem, o evangelho é algo extremamente precioso. E quando alguém encontra esta mensagem, esta coisa extremamente preciosa, ele larga tudo, comunica às demais pessoas, faz uma festa para avisar todo mundo. A mulher que perde a dracma, depois que ela revira a casa inteira, que ela acha, o que ela faz? Ela chama os vizinhos para se alegrar com ela. Tá? O pastor, quando encontra a ovelha perdida, faz o quê? Junta as pessoas para se alegrar. O pai do filho pródigo faz o quê quando o filho volta para casa? Faz festa, faz alegria, traz alegria. Por quê? Porque a mensagem do evangelho, quando entra no coração e destrói o coração de pedra e tira as vendas dos seus olhos e você enxerga quem você é pelo espelho da palavra de Deus, quando você enxerga a graça de Deus derramada sobre a sua vida, tudo que você pode fazer é se alegrar, agradecer, pedir perdão e comunicar isso a todos quantos você puder. Porque você vai olhar para as pessoas e as pessoas continuam ouvindo a palavra e ignorando. Mas você agora que entendeu isso, você não vai mais ficar calado perante essa situação. E aí eu quero encerrar fazendo um desafio para vocês. Fazendo um desafio para a nossa igreja, o mesmo desafio que eu fiz para os meus irmãos na nossa classe de homilética. Depois que você ouviu tudo isso, o que você vai fazer? Depois que você ouviu tudo isso que o apóstolo nos trouxe, o que você vai fazer?
Agora que você sabe quais são as consequências daquele que ouve e não pratica a palavra, o que você vai fazer? Agora que você sabe as consequências daquele que olha no espelho e vai embora, o que você vai fazer? E por fim, agora que você sabe quais são as consequências de quem olha a mensagem, ouve a mensagem e pratica, o que você vai fazer? Agora que você ouviu essa mensagem, o que você vai fazer? É o desafio que eu faço para a igreja, é o desafio que eu faço para mim. Agora que nós sabemos disso, o que nós iremos fazer? Vamos orar. Senhor, a Tua palavra está exposta. A Tua palavra está entregue. Eu te agradeço porque o Senhor falou primeiro ao meu coração. Eu te agradeço porque o Senhor primeiramente incomodou o meu coração com essa mensagem. E neste momento eu peço pelos meus irmãos que estão aqui. O Senhor conhece e sonda o coração de cada um. Peço também por aqueles que ainda não tiveram um encontro real e genuíno contigo. Agora que a mensagem foi desnudada para eles, a mensagem foi exposta para todos eles, nós intercedemos que o Teu Santo Espírito faça o seu trabalho. Converta os corações de pedra, tire as escamas dos nossos olhos, nos permita enxergar a realidade, nos permita ser impactados pela Tua mensagem poderosa. Traz conversão aos nossos corações, Pai. Não nos deixa ser somente ouvintes da palavra, Pai. Teu Santo Espírito tem liberdade no meio dessa igreja, porque essa igreja é Tua. A noiva é Tua. O Senhor é o Senhor da igreja. A Igreja Batista Filadélfia é Tua igreja. Então, Pai, pelo Teu Santo Espírito, intervém no meio da nossa igreja. Não nos deixa ser somente ouvintes. Não nos deixa ser meros ouvintes da palavra, mas torna-nos praticantes. Torna-nos praticantes. Porque Teu é tanto querer quanto efetuar, é a Tua palavra que nos fala. Então, baseados nisso, Pai, confiantes nisso é que nós pedimos. Efetua nos nossos corações o desejo de praticar a Tua palavra. Introduz no nosso coração o desejo de colocar em prática a Tua palavra, Pai, e não ser somente ouvintes. Não nos permita ser somente ouvintes, Pai. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Ajuda-nos na nossa ignorância. Ajuda-nos na nossa limitação. Tem misericórdia dos nossos limites. Ajuda-nos a ultrapassar esses limites. Não nos permita continuar como meros ouvintes da Tua palavra, meros espectadores, meros frequentantes, pessoas que apenas vêm aqui para ouvir uma boa palavra e depois ir embora, sem que isso se torne realidade nas nossas vidas. Não nos permita mais continuar assim, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir ao mal até o fim, que uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso